Curso de Instalações Elétricas Prediais e Comerciais, com o professor José Batista. Vamos falar hoje sobre corrente alternada, para que possamos entender potência ativa, potência reativa, fator de potência, potência aparente, porquê desse universo todo. Bem, vamos lá. Para antes a gente conversarmos sobre corrente alternada, nós temos basicamente duas fontes, a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua é aquela que não muda de polaridade. Por exemplo, aqui nós temos zero, então aqui a área positiva e aqui a área negativa. Observe que uma vez a tensão contínua, ela nunca passa para a área negativa. Já a corrente alternada, tanto ela é positiva como ela é negativa. Tanto ela é positiva quanto ela é negativa. Então, atualmente nós temos essas duas fontes de energia no sistema elétrico. Elas têm funções bastante distintas e também os grupos bastante, vamos dizer assim, as suas localizações de trabalho são bastante, vamos dizer assim, direcionadas. Vejamos. Bem, a fonte de corrente contínua, como eu disse para você, ela não muda de polaridade. Por exemplo, mas ela pode ser variante. Ela está variando, mas apenas na situação positiva. Isso é corrente contínua. Aqui, ó, ela é pulsante, mas não interessa, ela é corrente contínua. Por quê? Porque ela está toda hora positiva, ela não está passando para a parte negativa. Ou então ela é totalmente negativa, ela não parte para a área positiva. Portanto, nós podemos ter muito bem uma lâmpada alimentada por uma bateria, que é corrente contínua, fornecida por um interruptor, vai gerar energia. Bem, e nós temos uma condição a seguinte. Ora, a tomada nós sabemos que ela é de corrente alternada. Mas os sistemas eletrônicos, todos funcionam com corrente contínua. Como então a corrente alternada se transforma em corrente contínua? Graças a Deus, nós temos aí o uso dos retificadores, que são sistemas que pegam a corrente alternada e transformam em corrente contínua. Bem, agora você vai entender por que o nosso mundo é baseado no mundo da eletrotécnica em corrente alternada. E o mundo da eletrônica é baseado em corrente contínua. Vejamos, lembrando que o nosso curso é um curso de eletrotécnica aplicada de instalações prediais e comerciais. Portanto, a gente vai falar sempre de corrente alternada. Por quê? Porque motores, lâmpadas, cabo, disjuntores, isso tudo funciona com corrente alternada. Mas vamos descobrir por que ela surgiu e ela está atualmente tão disseminada no mercado. Vejamos. Triex Tecnologia apresenta o Yes Break. Primeiro e único equipamento do Brasil capaz de evitar que equipamentos sofram danos devido às variações de tensão provocadas pelo sistema elétrico da concessionária, como pico de energia na ordem de milissegundos, sobretensão e subtensão na ordem de segundos, com religamento automático. Esse produto foi testado por 5 anos no mercado, possui laudo técnico público, produto operando em órgão público e privado. Evite queimar seus equipamentos antes que seja tarde demais e você tenha perdas operacionais. Vejamos, aqui nós temos o sistema trifásico Yes Break, protegendo inversores de frequência e sistemas solares. É esse conjunto a Triex Tecnologia chama de QPAC, Secure. Nós temos aqui outros QPAC de menor porte para inversores de sistemas solares. Também temos para proteção de no-breaks, trifásicos ou monofásicos de grande porte. Também temos no-break, proteção para pequenos no-breaks de 2 MVA, 4 MVA, de pequenos porte. Temos também para computadores, sistemas médicos. Proteja seus equipamentos. Solicite orçamento. Imagine você que você tem uma pilha. Todos nós sabemos que uma pilha, uma bateria tem a parte positiva e tem a parte negativa. Então, se eu colocar essa lâmpada no positivo e negativo, vamos dizer que os elétrons circulam nessa situação. E vamos dizer que isso aqui é positivo. Mas se eu pegar a bateria e colocar o positivo aqui embaixo, como está fazendo fazendo essa rotação nessa pilha, se eu fizer essa rotação nessa pilha, uma hora aqui é positivo e a outra hora aqui é negativo. E eu vou dizer que os elétrons vão do polo positivo para o negativo. Então, uma hora ele faz esse percurso
na outra hora ele faz o percurso no sentido inverso. Portanto, ele pode dizer que ele uma hora faz a parte positiva e outra hora ele faz a parte negativa. Então você tem o quê? Uma corrente alternada. Então isso é um pensamento, tá? Mas vamos ver como é que a coisa surge. Bem, primeiro a gente tem que entender o que é o magnetismo. É um fenômeno de atração exercido por certos materiais sobre os outros, mais especificamente sobre o ferro. Então, esse fenômeno de atração tem esse fenômeno produz alguns efeitos. Que efeitos são esses? Vamos lá. Nós temos aqui o polo norte e o polo sul de um ímã. Então, nós temos o polo norte e o polo sul. Esses ímãs, eles possuem nas suas adjacências o que chamamos de linhas de força. Então, as linhas de força saem do polo norte e vão para o polo sul, fazendo esse movimento. Se você colocar uma limalha de ferro próximo a um ímã, você vai ver o formato das linhas de força. Essas linhas de forças, elas ficam nesse formato porque o ferro faz com que seja mais fácil as linhas de força passar pelo ferro do que passar pelo ar. Então, dessa forma, acontece o desenho aqui das linhas de força. E isso é muito importante que essas linhas de força têm no mundo da eletricidade. Vejamos. Foi descoberto através da lei de Faraday que se nós pegarmos um fio, que eu coloquei aqui como fosse uma bobina, e pegarmos o ímã e fazermos esse ímã cortar essa bobina com uma determinada velocidade, vai surgir a tensão elétrica. E é engraçado que se você aproximar, vamos dizer que vira positivo, e na hora que você está tirando o ímã do cruzamento desta bobina, você se torna negativo. Então me aproximei positivo e saí virei negativo. Olha que isso já é o conceito de corrente alternada. Se eu tenho aqui 2 volts positivo e virei 20 volts positivo e virei 20 volts negativo. Esse nível de tensão de 20 volts, 30 volts, 220 volts, depende do quê? Depende de 3 elementos, olha só. Da velocidade com que isso opera, do comprimento da bobina, quanto maior essa bobina aqui, maior é a tensão gerada, e também depende do campo magnético, quer dizer, quantas linhas de força tem. Se um ímã mais forte, ele tem mais linha de força. Então, quanto mais forte o ímã, você tem a linha de força. Quanto maior o comprimento, você também, tá certo, tem um maior nível de tensão. E quanto mais rápido você entrar ou sair, ou seja, você cortar as linhas de força, a bobina, você vai conseguir também um nível de tensão maior. Observe que quando o elemento ímã para, você vai a zero. Então só existe tensão se nós criarmos movimento. E ainda tem o terceiro elemento que depende do ângulo que você está cruzando as bobinas. Tá ok? Em relação ao campo magnético e em relação às bobinas. Então tudo isso influencia no nível de tensão. Bem, aí alguém foi e observou esse mesmo fenômeno aqui mostrando a vocês, tá? Então toda vida que eu me aproximo, ó, pum, eu tenho um nível de energia. Ó. Aproximei, gerei tensão. Aproximei, gerei tensão. Mas, Batista, quando você puxa aqui também não gera tensão? Também. Tanto faz eu entrar, como faz eu sair. Tudo isso gera tensão. Se você estiver se aproximando, vamos dizer que você está gerando positivo. Se você estiver tirando, você está girando negativamente. Esse fenômeno, quem descobriu foi Lenz. Tá certo? Então, Lenz tem essa situação. Aproximou, positivo, tirei, negativo. Mas isso é uma convenção. Tá? Nós podemos muito bem dizer que aproximou vira positivo, ou aproximou vira negativo e saiu vira positivo. O que interessa é que nós temos de frente a uma corrente alternada. Porque uma hora a corrente alternada determina que os elétrons vão de uma direção e na outra os elétrons ficam em direção diferente. Então
Como a gente está vendo a bobina, uma hora o elétron faz isso, uma hora o elétron faz esse circuito. Então uma hora para cá e uma hora ele volta. E uma hora para cá, mas sempre fechando o circuito, tá? Então uma hora ele fecha o circuito nesse sentido, outra hora ele fecha o circuito nesse sentido. Então isso a gente chama de corrente alternada. Mas por que ela é tão importante? Porque o homem descobriu como fazer eles em grandes quantidades. Como assim? Olha só o que o homem descobriu. Ah, então se eu pegar um ímã de um lado, um ímã de um outro, e rotacionar uma bobina, porque tanto faz, ou a bobina corta os campos, as linhas de força, ou o ímã faz com que as linhas de força cortem a bobina, tanto faz, ok? Então, eu posso fazer a bobina cortar as linhas de força do ímã, ou fazer com que as linhas de força do ímã corte a bobina. Então, o homem criou aqui um ímã, tá certo? Nesse formato, e aí fez a rotação dessa espira. A rotação dessa espira, primeiro a gente pode fazer com que? Com a hidroelétrica, que é a água caindo, a gente pode fazer com vapor, a gente fazer com energia eólica, tudo faz girar. No que faz girar, você está cortando as linhas de força. E observe, e funciona assim, ó. Quando você está... Então vamos ver como é que funciona. Assim, ó. Vamos supor que essa bobina esteja aproximando do Polo Norte. No que ela está aproximando do Polo Norte, ela está crescendo, ó. Quando ela chegar nesse ponto aqui, a bobina chegar nesse ponto aqui, ela está no seu máximo. É um ângulo de 90 graus que está fazendo. Esse ângulo de 90 graus, na equação, determina o máximo da tensão gerada. Ok? Quando, por exemplo, nós começamos a espira está aqui, começa a distanciar do polo máximo norte, e aí começa o ciclo de descida positiva, por exemplo. Ok? Quando ele chega nessa posição, está no zero. Então não está gerando tensão, porque não há corte de linha de força. No momento que ela começa a aproximar-se, essa bobina, do polo sul, começa então o segmento crescer da parte negativa, como mostra aqui, ó, crescendo a parte negativa. Quando chega nessa situação, você está no máximo na parte negativa. E depois ela fica o quê? Se distanciando da parte negativa. Então ela volta para a estaca zero aqui, ó, num polo novamente aqui. Então chega aqui nesse ponto novamente e aí não há geração de energia. Então nesse momento nós temos o quê? Uma corrente alternada ao longo dos ângulos. Então eu tenho 0, eu tenho 90, eu tenho 180, eu tenho 270 e tenho 360, fazendo esse movimento rotacionando. Então nós temos, ó, a rotação, tá certo? Dessa bobina gera tensões máximas positivas e máximas negativas. Então fazendo esse ciclo aqui. Então o homem descobriu como fazer tudo isso. Só que os grandes geradores, eles não são com ímãs, né? Por quê? Porque nós sabemos que podemos gerar também fonte de eletromagnetismo, de eletroímã, tá? Que eu vou já explicar. Bem, vamos lá. Então, tem a equação que determina qual é o nível de tensão que nós temos em determinado movimento da espira dentro do campo magnético. Temos sim, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. A tensão é a tensão de pico, que é a tensão máxima que você vai gerar, sendo de ômega T mais delta V. Então, o ômega T é uma frequência que é 2πf. No caso do Brasil, nós temos 60 Hz. Tá ok? Temos aqui T, que é o tempo que você está trabalhando, mais o ômega θ, tá ok? Então, ao girar isso aqui, você tem um tempo. Então, para cada situação de tempo, você tem, então, um valor de tensão. Lembrando que o período, tá certo? A frequência é o inverso do período. Então, o inverso de 60 Hz é em torno de 16,6 milissegundos. Então, o Hz é o quê? É a capacidade que tem um sistema de dar uma volta, um ciclo sobre sua própria origem, não é? Então, se eu fizer isso aqui, eu tenho 1 Hz. Então, a nossa frequência são 60 Hz. O que eu quero dizer? Se eu inverter 1 dividido por 60 Hz, eu tenho 16,6 milissegundos. Ou seja,
A minha onda completa do ciclo positivo e do ciclo negativo dura o quê? 16,6 milissegundos. Portanto, aqui é o que? 8,3 milissegundos, aqui é o que? 4,3 milissegundos, tá? Então, nossos geradores levam 4,3 milissegundos para rotacionar aí 90 graus. Ok, gente? Então, a gente tem essa situação de ficar fazendo a rotação. E aí, o homem foi produzindo a corrente alternada. Bem, mas temos uns ingredientes que a gente precisa entender aqui da nossa forma de onda. Vamos lá. Primeiro, valor de pico. Tensão máxima que acontece um determinado valor de onda gerada. Então nós temos o valor de pico, nós temos um valor de tensão contínua para que a gente chama de tensão eficaz. Bem, o que é isso? Ficaria muito complicado, imagina eu dissesse assim, a tomada elétrica é 220 volts corrente alternada. Aí você ficaria, como é que eu vou calcular uma corrente se uma hora é 220, uma hora fica 110, uma hora fica 0, outra hora fica 220? Ficaria muito complicado entender tudo isso. Então, o que é que os cientistas fizeram? Descobriram, pegaram uma resistência, por exemplo, colocaram essa resistência em tensão contínua e mediram a temperatura. E depois pegaram essa mesma resistência, colocaram também, vamos supor, 10 volts em corrente contínua, aí deu uma determinada temperatura. Aí depois pegaram essa mesma resistência e botaram 10 volts de corrente alternada. Quando foram observar a temperatura, observar que a temperatura não estava igual. Então, eles disseram assim, vixe, então existe uma diferença entre corrente contínua e corrente alternada. A essa diferença, eles chamam de tensão eficaz. Então, o que é a tensão eficaz? É o comportamento da corrente alternada como se fosse corrente contínua. De novo, o que é corrente eficaz? É o comportamento da corrente alternada como se fosse corrente contínua. Ou seja, gerando a mesma temperatura. Então, o que isso quer dizer? Quando você olha 220 volts na sua tomada, ou 127 volts, né? O que a gente está olhando? A gente está olhando o comportamento da corrente alternada, um valor eficaz, que determina o comportamento da corrente alternada como se fosse corrente contínua. E corrente contínua fica fácil de calcular. Por quê? Porque ela não muda no seu estado. Eu digo que é 220 continuamente. Tá? Apesar que a gente sabe que na tomada não é tão contínua assim. Há uma que a gente chama de flutuação. Tá? Então, dessa forma, o valor eficaz, ou valor RMS, é a situação de pico dividido por raiz de 2. E se descobriu que essa diferença entre o valor de pico e o valor RMS, tá certo? É o que? Raiz de 2. Portanto, se você quisesse que a corrente contínua fosse igual à corrente alternada, numa base de 10 volts, eu diria assim, ó, 10 volts de corrente contínua numa determinada resistência produz a mesma temperatura que 14,4 volts em corrente alternada. Tá certo? Que a diferença entre elas, para projetar a mesma temperatura numa mesma resistência, é o que? Raiz de 2. Por isso, nós utilizamos para todas as especificações dos equipamentos, não a corrente alternada, mas sim a corrente contínua. Aliás, o valor eficaz, que é como se fosse corrente contínua. Então, eu tenho um equipamento de 10 amperes, você sabe que é valor eficaz. Se eu tenho um cabo que aguenta 32 amperes, você sabe que isso aí é de valor eficaz. Então dá para você fazer os cálculos. Então todos os equipamentos são então projetados, ou melhor dizendo, são especificados para um valor eficaz, tá? Então tudo que você vê nas especificações de gerador, motor, cabo, disjuntor, esses valores são valores eficazes, tá bom? Bem, vamos lá. Então, como a gente diz, eu tenho um valor de pico, eu tenho um valor zero, eu tenho essa amplitude de 16,6 milissegundos, que é um ciclo, tá? Então, só uma pergunta aqui. Então, você está me dizendo que quando zera aqui uma lâmpada em corrente alternada, que está piscando quantas vezes? Olha, então a cada ciclo ela está piscando quantas vezes? 2. Porque aqui vai a 0 e vai a 0. O problema é que você não percebe. É tão rápido que você acha que as lâmpadas em corrente alternada da sua casa, na verdade elas estão piscando 120 vezes por segundo. E você não consegue
observar. O seu monitor, às vezes, pisca 80 vezes, o monitor de computador, tem deles piscando 65, 80 vezes, 85 vezes, quanto maior, melhor, tá certo? Para a sua visão, tá? Então, a gente tem isso aí como algo interessante. Então, na verdade, na passagem do positivo para negativo, toda vida não existe luminosidade numa lâmpada, por exemplo. Ela para de iluminar, você só não consegue perceber isso, tá? Bem, vamos lá. Então, no eletromagnetismo, olha só, também vale a segunda solução. Olha só, se eu tenho o campo magnético, se eu tenho, aliás, uma pilha, tá certo? Se eu tenho, desculpa, o campo magnético numa bobina, eu gero tensão. Mas então serve também a recíproca. Se eu tenho tensão numa bobina, eu gero campo magnético. Olha só esse experimento. Você está vendo? Eu coloquei, ó. Se eu tirei, ó, deixa de ser campo magnético. Então, a partir disso, nós temos a situação que toda vida que a gente pega a tensão e coloca na bobina, vira o quê? Um campo magnético. Isso é interessante para que a gente substitua os ímãs. Na verdade, os geradores, por exemplo, que tem aqui, ó, a água vai, passa nessas aletas que fazem girar. Então, a parte do gerador de verdade, do campo magnético, está aqui dentro. Ó. O ímã é o que roda. E a parte de fora são só as bobinas, tá? Então, o homem fez o quê? Girar o ímã e deixar as bobinas fixas. São muitas bobinas aqui, muitas mesmo. Então, a partir da água, do vapor, da energia eólica, você rotaciona e rotaciona. Então, lembrando sempre, aqui dentro, a parte interna é o ímã, tá certo? Que na verdade não é um ímã, na verdade é o quê? Uma bobina alimentada por uma fonte de energia. Uma bobina alimentada por uma fonte de energia vira o quê? Vira um ímã, tá certo? Então, nós não temos ímã aqui dentro. Claro que nos pequenos geradores, nós temos ímã, tá certo? Mas nas grandes máquinas que geram muita energia, nós não temos ímãs aqui. Nós temos o quê? Bobinas que são alimentadas por uma fonte de tensão que vira ímã. E aí esse ímã, cortando essas bobinas que estão aqui, ó, gera a energia elétrica, tá ok? Esse mesmo fenômeno. Então, assim é gerado a energia elétrica. Uma água passa, bate na turbina, a turbina faz com força girar, e aí no que gira, corta as linhas de força, começa a cortar as bobinas e gerando então energia. Olha só então aqui, ó. Você pode também ter a seguinte situação, ó. A gente pode gerar vapor. Na hora que a gente gera vapor, o vapor entra em alta pressão, movimenta a turbina aqui tem as espiras, ó. E aqui tem o que? O ímã, e o ímã rotaciona, ó, e gera energia. Tá vendo? Ó, se fosse esse caso aqui, um caso simples, mas aqui é diferente. Aqui eu estou fazendo girar o que? As bobinas. Eu tenho dois ímãs aqui e girei as bobinas, tá? E aí eu tiro a energia por aqui. No caso de um gerador real de grande porte, a gente gira o que? O ímã. Gira o ímã e aqui as bobinas e a gente tira a energia, tá bom? Bem, então, a corrente alternada é esse termo que a gente está falando. E como ele é fácil de produzir e consegue se produzir em grandes escalas, aí nós temos aí a utilização da corrente alternada no mundo atualmente, tá bom? Nós temos agora grandes blocos trabalhando em corrente contínua, que são as fontes de energia solar, tá ok? Mas basicamente as grandes fontes de energia em todo o mundo são o quê? Corrente alternada. Então, seja nuclear, seja eólica, seja hidráulica, seja termoelétrica, como aqui, tá joia? Aí, com exceção, é o que? As sistemas